O podcast Arte Debater desta semana entrevista o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral e o palhaço Cláudio Tebas. O tema do podcast Arte Debater desta semana é o luto. O palhaço Cláudio Tebas e o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral lançaram o livro De Mãos Dadas pelo selo Paidós da editora Planeta. O livro trata de um palhaço e um psicólogo que conversam sobre a coragem de viver o luto e as belezas que nascem da despedida. Com vocês a entrevista com Cláudio Tebas e Alexandre Coimbra Amaral. Minha primeira pergunta vai endereçada aos dois, Cláudio e Alexandre, prazer em falar com vocês. Luiz Gonzaga, desde Porto Alegre, do Correio do Povo. Sou leitor e apreciador de ambos, né? Alexandre já li em algumas outras obras, vi lives, e o Cláudio Tebas já acompanha também a carreira. A primeira pergunta é óbvia e todos nós já trabalhamos com o luto na vida. Por que é tão difícil, né, trabalhar com luto e trabalhar com o sentir o luto, os silêncios, as formas de lidar para que esse luto seja natural, para que a gente possa fazer esse desligamento neste plano, né? Essa é a minha primeira pergunta para ambos. Bom, é difícil porque a cultura ocidental é uma cultura que tem como um dos pilares a evitação da morte. Se nós evitamos a morte, nós evitamos o que vem depois dela, que é a elaboração do luto. O luto é uma transição psicossocial de um estado com aquela pessoa para sem aquela pessoa, e é uma ausência que tudo transforma na vida. Então a gente precisa de muito tempo para elaborar essa história. Como a gente nega a morte, a gente também não conversa sobre luto, a gente também não prepara as pessoas minimamente para viver o luto, então tudo fica muito mais difícil. Oi, Luiz Gonzaga, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, um abraço a todo mundo do Correio do Povo. Olha, eu vou falar a partir das minhas experiências de luto, sobretudo essa mais próxima agora do falecimento da minha mãe. Acredito que uma das dificuldades na lida com o luto seja, na minha experiência, conciliar o cuidar de si, porque você acaba de perder uma pessoa que ama, com o cuidar das outras pessoas na volta. Muitos dos meus lutos não vividos plenamente deveu-se ao fato de, quando morreu minha avó, por exemplo, eu fiquei tão preocupado com minha mãe que eu fui cuidar da minha mãe, e essa tristeza, esse luto da minha avó acabou ficando um pouco em segundo plano. E eu percebo hoje que esses lutos não plenamente vividos, eles vão se acumulando, né? Então agora na perda da minha mãe é como se eu estivesse vivendo muitos lutos simultâneos e que foram acoplados um no outro. A partir da perda da minha mãe eu também estou vivendo a perda do meu pai, da minha irmã, da minha avó, que foram lutos que não foram tão bem cuidados. Então acredito que talvez uma das dificuldades seja esse conciliamento mesmo entre um tempo externo e um tempo interno, o tempo que você precisa para viver e também um tempo externo que às vezes te convoca a cuidar e não ser cuidado. A minha segunda pergunta, também para ambos, né, Alexandre e Cláudio, é sobre exatamente a criação de um livro, né, fazer este livro de mãos dadas. A gente sabe o quanto é importante o apoio, novamente silencioso, o apoio das pessoas em volta. A frase que todo mundo é uma ilha, ela não é. A gente viu na pandemia que a ilha é difícil, se pode ser feliz sozinho, mas acho que só que não, como se diz. Então minha pergunta é sobre como a construção desse livro ajudou a ambos nas suas carreiras, nas suas vidas, e qual a repercussão também, né? Já vou emendar uma outra pergunta no meio. Qual está sendo a repercussão desse livro nas vidas de vocês? Olha, a repercussão mais importante desse livro na minha vida é a amizade do Cláudio.
porque desde que eu o conheci através do Palhaço e Psicanalista, que foi quando a gente se conheceu pessoalmente, eu já acompanhava o trabalho dele, eu tive muita vontade de estar próximo dele, eu tive muita vontade de ser amigo dele. E a gente foi construindo uma relação, porque nós somos, né, editados pelo mesmo selo da Editora Planeta, pelo mesmo editor, inclusive a gente foi ficando muito próximo. Esse, para mim, é o maior patrimônio desse livro. Mas o que ele muda na minha vida são várias coisas. Primeiro, que a gente construiu um livro que está fazendo muito sentido para as pessoas num lugar muito delicado, num momento muito delicado da vida brasileira, em que as pessoas estão precisando falar das mortes que aconteceram, sobretudo na pandemia, em que a gente não teve essa dimensão do apoio social por conta do isolamento que a gente estava vivendo, né? Então, a gente está muito, muito feliz com o resultado do livro e com o que ele vem desempenhando de profundo apoio para as pessoas enlutadas. Cada vez mais eu percebo o quanto o título de Mãos Dadas ele é oportuno, sabe? Porque agora que o livro está já no mundo, sendo lido, eu percebo que cada pessoa que o lê também está de mãos dadas com a gente. É como se a escrita continuasse na leitura das pessoas. Ainda continua sendo composto o livro a partir dessa rede que se forma. Então, a partir da sua pergunta, que a gente não é uma ilha, mas que mesmo a ilha está cercada, né, de muita vida ali, né? O mar tem muita vida. Então, que se a gente se sentir por acaso ilhado, que a gente perceba no mar em volta quanta vida tem. E eu tive a sorte de estar de mãos dadas com o Alexandre, com a minha família e hoje com os leitores. O livro, ele transforma profundamente o meu olhar sobre a importância de viver cada instante. E hoje eu tenho no Alexandre um amigo que eu não consigo imaginar a vida sem ele. A terceira pergunta é sobre as carreiras, né? Para o Alexandre, um psicólogo atualmente, eu tenho visto casos assim de pessoas que não sabem mais, que vivem normalmente nos seus dia a dias, mas que não sabem mais como equacionar coisas nas suas vidas. E elas fogem um pouco dessa abordagem psicológica, procuram vários tipos de tratamentos que não são os adequados. Então, para ti, Alexandre, a pergunta sobre essa questão da psicologia, o quão foi importante, né, nesse momento de pandemia, no momento de se voltar para si. E aí, para o Cláudio, a pergunta é exatamente sobre a sua arte, o seu ofício, né? A gente sabe que o clown, enfim, todo o estudo relacionado à construção né, do palhaço, de uma pessoa que trabalha com esse tipo de arte, é difícil porque o palhaço, de uma maneira geral, ele sai de elementos tristes e compõe a alegria para as pessoas, mesmo muitas vezes sem poder ser feliz o tempo inteiro, né? Então, para ti, Cláudio, também a importância do teu ofício neste momento. Olha, a psicologia viveu um boom na pandemia, né? As pessoas que já não estavam fazendo qualquer tipo de trabalho terapêutico e que tinham acesso, porque também temos a questão do acesso, né? Psicologia se faz também com políticas públicas, no SUS, que houve já em outros governos, em outros tempos, mas a psicologia, ela se transformou no que ela representa socialmente, né? As pessoas passaram a respeitar muito mais o trabalho do psicólogo de uns anos para cá. Isso é uma coisa muito impactante para mim, porque quando eu me formei
lá no final do século passado, eu tinha a impressão de que a psicologia era uma ciência da saúde mais periférica, assim, do ponto de vista não da importância que eu via ela acontecer na minha vida e na vida dos meus pacientes, mas do ponto de vista de como o mundo lidava com ela. E isso se transformou. Acho que foi antes da pandemia, já vem um crescente de reconhecimento da psicologia, mas a pandemia, sobretudo, mostrou isso e transformou ainda mais, né? Todos os psicólogos que trabalham com temas relacionados aos sofrimentos humanos típicos da pandemia ficaram colapsados de trabalho, e agora a gente tem uma abertura ainda maior de projetos de trabalho em vários espaços da sociedade, né? Em hospitais, em escolas, em empresas, em centro comunitário, em movimentos sociais, né? Nos presídios, nos tratamentos não manicomialistas para pessoas em sofrimento mental grave. A gente tem muitos novos espaços de trabalho do psicólogo que estão rompendo com aquela ideia antiga que a gente tinha que psicologia era só na clínica privada. Ô Luiz Gonzaga, obrigado pela pergunta, e que linda pergunta, né? Que fala do quanto que o palhaço pode ter, a linguagem do palhaço pode ter contribuído para essa travessia, né? Desse luto. Eu tive uma enorme sorte de nessa vida ter encontrado a linguagem quase 30 anos atrás, porque ela me oferece recursos para um profundo acolhimento da minha humanidade, né? Como você trouxe agora há pouco, o palhaço que às vezes tem que fazer rir mesmo não estando feliz, ele se difere do ator, porque o ator ele vai interpretar talvez alguma alegria, e o palhaço não. O palhaço, ao revelar a sua profunda tristeza, talvez ele tenha a oportunidade de se conectar com a plateia, porque na plateia ali tem pessoas também que já ficaram tristes, né? Então, através da revelação de um palhaço triste, a gente ri, porque a gente fala, nossa, quantas vezes eu tive triste e só precisava que alguém me acolhesse. Então, o riso que o palhaço faz brotar sempre, mas sobretudo nessas circunstâncias de dor, é um riso da gente não se perceber tão só, da gente perceber que tem companhia, que a nossa inadequação ela é cabível e que os nossos sentimentos, eles todos são merecedores de ser acolhidos. Raiva, tristeza, angústia. Então, o palhaço foi me oferecendo repertório para trazer um sorriso para a dor, não para fingir que a dor não dói, mas para perceber que a dor pode também sorrir de vez em quando. Para fechar, queria que vocês deixassem uma mensagem sobre isso, sobre a morte, sobre os dias difíceis, sobre até as questões que podem ser ligadas ao eleitoral, né? A esse momento que as pessoas, um momento de desesperança, um momento as pessoas focam de tanta ultravelocidade pelas questões tecnológicas e celulares, uma mensagem assim de esperança e, né, de conforto, e também de fazer o luto por coisas, por perdas que podem não ser a morte, mas podem ser de relacionamentos, de amigos que porventura, né, algum tipo de discussão, e sobre essas reconciliações consigo mesmo e com o mundo. Pergunta para ambos, pergunta final. Se quiserem deixar também uma mensagem sobre o livro, sobre estar de mãos dadas nesse mundo, de criar elos, eu também acharia muito importante. Olha, eu digo que nós estamos passando por um momento que está bastante sombreado na história do Brasil, né? Porque se a gente for pensar na quantidade de mortos que temos somente de Covid-19 na pandemia, e muitas dessas mortes com histórias que poderiam ter sido evitadas, a gente tem uma espécie de luto pendente para acontecer quando a gente tiver um espaço social que respeite o sofrimento dessas pessoas.
né? A gente precisa de lideranças políticas que respeitem o sofrimento do luto e que reintegrem a sociedade a essa premissa de que não foi uma gripezinha, que isso foi muito grave, algumas mortes poderiam ter sido evitadas, e isso é uma coisa pela qual a gente vai continuar lutando como profissional de saúde. Então, que a gente possa ter um espaço social, coletivo, para reconfirmar essas histórias, né? Para realmente escutar essa dor das pessoas, porque é assim que o luto se elabora socialmente. Olha, a experiência desse diário compartilhado do luto, né? Nesse livro, nessa composição entre eu, a minha mãe, o Alexandre, e hoje os leitores, né? Ele me convoca mesmo a convidar a gente a pensar que o luto não precisa ser vivido sozinho. Ouso dizer que ele não deve ser passado sozinho, ainda que quem está enlutado precise muitas vezes ficar só. A experiência de escrever com Alexandre, com todo o respeito que ele teve sobre cada sentimento que eu vivia, me fez perceber isso, sabe? Que às vezes enlutados querem ficar sós, mas não querem se sentir sozinhos. Então a experiência é de um acolhimento dos silêncios, dos estados, das partilhas, e acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para agradecer a possibilidade de falar do livro e dessa experiência, se você estiver se sentindo desacolhido, triste, procure alguém que respeite seu sentimento e que lhe ofereça o coração, para o coração dela andar de mão dadas com o seu. Acho que essa é a principal experiência que eu tive na escrita com o Alexandre, que a gente pode contar com o outro para fazer essa travessia, às vezes dura, que a vida nos oferece. Este foi o podcast Arte Debater, sobre um tema muito difícil, o luto, e com dois grandes caras, o palhaço Cláudio Tebas e o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, que escreveram o livro De Mãos Dadas, lançado pela Paidós, selo da editora Planeta. O podcast Arte Debater tem a apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e a montagem e operação técnica e edição de Mariana Neck.